Olá pessoal, eu sou o Márcio Braga da MN Manutenção. Hoje vamos dar prosseguimento aqui das nossas explicações de princípio de funcionamento de autoclaves gravitacionais. E hoje, mais do que nunca, é importante a gente fazer o melhor trabalho possível e ter certeza absoluta que o equipamento está funcionando adequadamente, visto que nós temos aí esse novo vírus, né? Que nós sabemos que em superfícies metálicas eles conseguem sobreviver até 48 horas. Então, muito importante a asepsia dos consultórios, a preparação do material e que o autoclave funcione adequadamente, né? Então, hoje nós vamos dar aqui seguimento ao nosso vídeo, ok? Vamos lá. Aqui, pessoal, eu preparei aqui para vocês, para poder ajudar aqui as nossas explicações. Eu instalei aqui, ó, um datalogger de 8 canais, né? O que é um datalogger? Datalogger é um instrumento capaz de medir todas as temperaturas internas dentro do autoclave. Então aqui eu tenho 8 sensores, né? Que eu já instalei. Eu escolhi aqui esse modelo da Agnatos que me facilitou aqui a introdução aqui dos meus sensores, né? Tem empresas de validação que até passam aqui os cabos pela entrada aqui, né, pela porta, né, e eles são esmagados aqui com anel de vedação. Aqui pode haver aquecimentos, né, vazamentos, aliás, e comprometer aqui o meu processo de validação térmica do equipamento, ou até o nosso processo aí, de repente, dar uma calibração e coisa e tal. Se eu tiver um vazamento aqui, eu vou comprometer aí as térmicas dentro do meu autoclave, que, como dito anteriormente, quanto maior a pressão, maior a temperatura. Então, se eu tiver um vazamento aqui pela tampa, esse autoclave ele não vai responder bem, ele pode ficar abaixo da temperatura ou abortar, né, o processo aí, né? Então aqui, ó, o que eu fiz? Eu passei por aquele orifício superior os meus sensores, né? Aqui eu espalhei todos os meus sensores aqui dentro da minha câmara do autoclave. Teve um que até enfiei dentro desse pacotinho aqui, ó, justamente para poder demonstrar no visor do nosso aparelho lá esse fato que o vapor vai estar sendo penetrado dentro desse estereopack aqui, né? Então coloquei o pacotinho com sensor dentro. Então esse pacote vai ser esse aqui, ó, do lado esquerdo. Esse de baixo aqui está marcando os 27 graus ali, né? Então já coloquei água na nossa máquina e vamos iniciar aqui um processo, né? Lá é um autoclave da Agnatos de 12 litros, né? Vamos fechar a tampa aqui e vamos botar a máquina para aquecer. É muito importante também, pessoal, vocês terem isso aqui, ó, na sua bancada, ó. Aqui, ó, um reloginho para poder contar o tempo, de quanto tempo essa máquina vai ficar com a válvula aberta, poder fazer esse processo de retirada do ar frio. Depois da retirada do ar frio, ela vai pressurizar, passar para esterilizando. Eu gosto de contar os tempos, né, para saber aí quanto tempo essa máquina ficou com a válvula aberta, justamente para poder retirar o ar frio, né? Essa bancadinha aqui eu tenho até como sugestão para vocês aí, ó. Eu tenho 2 voltímetros com amperímetros, onde eu coloquei em 2 tomadas. Essa aqui é 220, que é o de cima, e essa aqui é 110, que coloquei na de baixo. Uma lâmpada em série. É uma bancadinha bem simplesinha, que facilita bem aí o nosso dia a dia, né? Menos um instrumento na mesa, né? Então aqui, o que eu coloquei mais aqui, ó? Aqui eu botei meus instrumentos, ó. Aqui esse multímetro eu coloquei na saída da válvula solenoide lá. Como essa máquina tem uma válvula normalmente aberta, então ela é desenergizada, essa válvula está aberta, né? E ela é energizada, ela fecha, né? É uma válvula normalmente aberta. E eu tenho aqui um amperímetro, eu coloquei para poder facilitar aqui a nossa leitura aqui das correntes na resistência. Essa máquina dá em torno de uns 5 amperes e meio, né? Tem como isso aqui é um multímetro, é um alicate amperímetro digital, você não tem muita precisão em ver a corrente dele. É interessante que aqueles alicates amperímetros antigos, que você vão ver lá a ponteira do multímetro ela deflexionar, mostrando qual é a corrente pulsante aí em cima das nossas resistências, né? Então vamos deixar a máquina aquecer aqui um pouquinho. Daqui a pouco a gente volta com o nosso vídeo aí.
A nossa máquina já está com 3 minutos de aquecimento, né? Como dito no começo do vídeo lá, eu coloquei esses sensores superiores aqui. Esse daqui é da bandeja superior e essa daqui é da bandeja inferior, próximo da porta, que é a parte mais fria do autoclave. Se vocês perceberem aqui, ó, aquele sensor que está dentro do pacotinho, aqui no caso é o mais frio porque ele está dentro do pacote. Então esse pacote dentro do autoclave, como dito nos vídeos anteriores, ele vai inflar para poder penetrar vapor dentro dele, né? Então aqui, essa coluna esquerda aqui, ó, são os meus sensores que eu instalei na parte de baixo do autoclave na bandeja inferior. E esse aqui na bandeja superior. Então, pessoal, o que que acontece aqui, ó? A parte de cima do autoclave, ela está mais quente e a parte de baixo está mais fria. Por quê? Porque o ar, ele é mais leve. Quer dizer, o vapor ele é mais leve do que o ar até certa temperatura sem a pressão, né? Ou seja, até 162 graus com uma pressão, por exemplo, de 10 bar, né? O ar ele é mais denso, quer dizer, ele é mais pesado do que o vapor. Acima disso, o ar ele consegue ser mais leve, né? Então aqui, como tem a válvula aberta, né? O vapor está sendo gerado dentro do meu autoclave, está empurrando todo esse ar frio para fora. Lá dentro ela está sendo completa, com o vapor da água está sendo formado lá da fervura da água lá no fundo da minha cuba. Então essa fervura desse vapor está batendo nas paredes internas do meu autoclave e se misturando com esse ar. E esse ar residual está saindo, como nos vídeos anteriores, sobre esse tubo superior aqui, ó, que vai até a válvula solenoide, onde é desprezado nesta máquina aqui através de uma mangueira, né? E vai ficar nessa condição aí até atingir até o nosso sensor aqui, ó, nosso sensor de temperatura, que aqui no caso dessa máquina usa um PT2000, até 95 graus, se eu não me engano. Então estou aqui com o meu multímetro aqui para a gente poder justamente ver aqui com quantos graus se fechou a nossa válvula solenoide aqui, né? Então é muito importante o entendimento do seguinte: durante o processo de aquecimento do autoclave com a válvula aberta de retirada de ar frio, o meu vapor ele é mais leve do que o ar, né? Isso tudo vai se transformar daqui a pouco quando a válvula fechar. Essas térmicas, essas temperaturas, elas vão se equalizar, né? No sentido de que quanto maior a temperatura, maior a pressão. Então o ar residual que ficou dentro desse autoclave aqui, como se trata de um autoclave gravitacional que não tem uma armadilha de ar, ele vai fazer uma espécie de mistura com esse vapor que está sendo gerado lá dentro, que essa máquina ela não vai retirar 100% do ar residual da máquina, porque é uma máquina gravitacional, e assim nós vamos alcançar umas térmicas aceitáveis aí num processo de esterilização desse autoclavezinho aqui gravitacional, né? Vamos aguardar aqui para ver com quantos graus a nossa válvula vai fechar. Bom, pessoal, chegou aqui, ó, meu datalog está informando que essa válvula fechou com 83, 84 graus em média, né? Por quê? Porque eu tenho sensores soltos dentro da minha máquina ali. Não significa que aqui em cima no meu sensor eu tenho essa temperatura, porque aqui ainda tem a dissipação de calor pela minha cuba, que ela é de inox. Então ali também tem uma resposta também, justamente da dissipação de calor das resistências, né? Mas eu acredito que isso também não vai influenciar muito neste processo, né? Então a nossa válvula solenoide fechou, eu já tenho uma tensão em cima da válvula, né? Agora a pressão vai começar a aumentar e vocês vão ver que todas essas temperaturas daqui a pouco aqui vão começar a se equalizar. Por quê? Porque eu tenho pressão em cima daquelas moléculas de vapor que eu tenho ali, né? Então, se eu tenho pressão em cima dessas moléculas de vapor, elas vão ficar mais unidas. Com isso, eu vou ter uma condução maior de calor, né?
E justamente o meu sensor do autoclave aqui vai perceber isso e o software da máquina vai fazer que essa máquina passe para de pressurização para esterilização. Aqui, ó, eu tenho um gráfico das curvas de temperatura da máquina. Aqui, ó, vamos ver se dá para ver direitinho. Foco. Ó. Aqui elas estão quase mais ou menos unidas aqui, né? Deixa eu tirar a máquina do suporte, fica mais fácil de ver. Aqui, ó. Aqui nessa coluna esquerda, eu tenho a temperatura de todos os sensores. E aqui no começo do aquecimento, elas são bem separadinhas uma da outra. Conforme vai aumentando a pressão, eu vou tendo mais resposta de temperatura, a temperatura vai aumentando. E essas minhas térmicas aqui, essas minhas temperaturas, elas vão começar a se equalizar, né? Ali você está vendo uma série de ondinhas, né? de sinais ali. Daqui a pouco elas vão se agrupar, porque eu vou ter uma temperatura mais homogênea dentro da minha máquina, né? Então, ó, olha lá, a temperatura superior, a temperatura da minha bandeja superior, na parte da frente da porta, eu estou com 92 graus. O meu sensor na parte inferior da bandeja, perto da porta, é uma temperatura mais baixa. Isso aqui está tudo nas partes baixas, na bandeja de baixo do autoclave, e aqui está na bandeja alta do autoclave, né? Então essa aqui é a minha temperatura que eu tenho dentro do meu pacote lá, que eu coloquei um sensorzinho. Lógico que ele não está também lá hermeticamente fechado, né? Ele deveria até ter colocado alguma coisa para vedar ele melhor. Mas vocês vão acompanhar daqui a pouco, essas temperaturas vão começar a se equalizar. Por exemplo, eu tenho diferenças aqui de pelo menos aí 4 graus em relação a um ponto aí, né? Aos pontos aí. Tem temperaturas ali de 92 graus, 91. E em contrapartida, do outro lado eu tenho 96 graus. Isso daqui é tudo influência do vapor, que ainda não está com uma pressão grande exercida, então eu tenho essa diferença aí de temperaturas nos pontos, né? Vamos deixar ela esquentar mais um pouquinho. Ó, eu tô já com 12 minutos de aquecimento nessa máquina aqui. Aqui, pessoal, já estou atingindo aqui uma temperatura média de 105 graus. Os manômetros de autoclave, desses pequenininhos, ele tem uma escala que me dá a pressão, que aqui está com 0,5 graus. E aqui no cantinho, ó, eu tenho ali a comparação entre a pressão e a temperatura, onde está ali chegando a quase 106 graus, né? Então aqui ainda está de acordo com o meu data logger, né? Aqui, ó, 106 graus, 107 em média, né? Então eu estou dentro de uma normalidade aqui. E a escala desse manômetro, né, o Dagnatos, eles fizeram justamente uma escala real da temperatura e pressão, tá? Você pode observar que o teu manômetro, por exemplo, do autoclave da Cristófoli, já é um outro tipo de medida, né? Mas também se reflete muito aí a realidade aí do que está acontecendo. O que acontece? Tem fabricantes aí, infelizmente, aí no mercado nacional, que mostram uma pressão na máquina e no manômetro tem uma temperatura que é irreal. Por quê? Ou é uma máquina que não tem um sistema de retirada de ar frio, né? Eu estou cheio de ar frio dentro da máquina, mas o cliente, né, o usuário final, que também não tem muita obrigação de saber essas técnicas todas, né? Por isso que é muito importante o técnico estar bem inteirado do princípio de funcionamento do autoclave, até para de repente formar uma opinião, de repente o cliente quer adquirir um equipamento mais novo, poder indicar para ele uma marca que você pode confiar, né? Eu já tive problemas sérios aqui com equipamentos de fabricantes mais novos aí, cara, que realmente tinha essa dificuldade de retirada de ar frio, não passava nem num testezinho químico, aquele da fitinha que troca de cor, né? Se botasse um de classe 5, então não passava nem por nada na vida, né? Então é muito importante esse primeiro processo de retirada de ar frio. Já estou ali com 110 graus, né? As temperaturas aqui, ó,
da minha bandeja inferior na parte da frente, eu estou com 109 graus. A minha temperatura dentro do meu pacote está com 112, porque dentro desse pacote eu coloquei campo, né? Coloquei um campinho cirúrgico dentro dele, então esse campo está molhado, né? Com a penetração do vapor, então a temperatura aqui está um pouquinho mais elevada. Mas isso aqui também vai se equalizar conforme a pressão disso aí, conforme a pressão que o autoclave vai receber. As minhas linhas lá de temperatura, aqui ó, isso daqui era aquela nossa temperatura antiga que a gente estava vendo, ó, cheio de variações de temperatura. Aqui eu agora com mais ou menos 114 graus, você pode ver que essas linhas de cima já estão começando a se equalizar, né? Que já está casando aí direitinho a pressão com a temperatura, e quanto maior a pressão, maior a temperatura, né? Então é fundamental que um autoclave, de princípio, retire todo o ar frio da câmara o máximo que ele puder. Num autoclavezinho desse gravitacional que é fechado, ele vai ter dificuldade realmente de retirar o ar frio. Os autoclaves da Christofle sofreram algumas modificações, onde a saída do ar frio já não é mais feito pelo topo superior da cuba, já é feito pela lateral na parte inferior da cuba. Então me dá uma melhor resposta de retirada do ar frio, porque como nós comentamos no começo desse vídeo, o vapor ele é mais leve do que o ar nessa situação de uma válvula aberta, na retirada de ar frio. Então se eu tenho um ar frio embaixo, se eu tenho a saída do ar frio na lateral da cuba embaixo, então esse processo vai ser mais eficiente, né? Nisso a Christofle fez um gol de placa, inovando com essa melhoria do equipamento, né? Então as linhas estão começando a se fechar. Aqui eu já estou com 117 graus no meu manômetro. Vamos ver. Aqui, ó, mais ou menos isso, ó, 116, 117 graus. Então a escala desse manômetro da Agnatus aqui, ele está dentro de um conforme legal. Eu gostei desse manômetro, né? Que tem escalas de manômetro de, por exemplo, da Christofle aqui com 2 kg de pressão, já tem os 133 graus. Aqui não, eles botaram uma escala real, comparando a pressão e a temperatura dentro do equipamento. A Christofle já não trabalha mais com manômetro. Ela tem dois modelos de equipamento, né? Um que tem uma barrinha de LEDs que indica a pressão, que é muito legal, né? Trabalha com transdutores de pressão, como comentado nos vídeos anteriores. Então te dá uma resposta boa. E o outro modelo dela é um modelo digital, que mostra a pressão e a temperatura no display, no painel frontal do aparelho, que também é uma coisa boa, né? Todo equipamento tem que ter algum método, algum instrumento para poder indicar a temperatura, né? Você não sabe o que está acontecendo lá dentro. Então os bons fabricantes sempre primam por isso, né? De indicar para o cliente em que situação, em que estágio está o processo de esterilização. Ó, já estou chegando ali em 120 graus. E no meu logger aqui eu estou com 121 graus em média aqui. Então estou dentro de um parâmetro legal ainda aí. Vamos esperar ela aquecer mais um pouquinho. Bom, pessoal, a minha máquina está quase passando ali para esterilizando, né? Opa, já passou. Então aqui eu tenho 127 graus mostrado no meu display, com uma pressão de 1,7,5, 1,8 kg de pressão, né? Mais ou menos, não, 130, 128, 129 graus, né? São 128 graus. Aqui no meu logger eu tenho 129 graus em média, então eu estou dentro de um parâmetro de temperatura e pressão adequado para poder contar o tempo aqui de 16 minutos de exposição ao vapor. Esse tempo só é contado de 16 minutos assim que a máquina chegue na pressão e na temperatura adequada. É que eu estava dizendo, se você tem um equipamento que não tem um instrumento no painel dele te mostrando em que fase está isso, se você não tem certeza que ele está na temperatura ideal, é interessante você ter algum tipo de instrumento para justamente estar comparando isso, para não ter problemas aí de falso negativo ou falso positivo aí dentro do seu material que está sendo esterilizado.
Lógico, isso daqui é um aparelho que não é barato, ele é caro. Isso aqui não foi feito para poder fazer essas autoclavezinhas pequenas. Eu uso esse instrumento para poder fazer manutenção em tutinol e equipamentos maiores. Mas vocês podem estar adquirindo aí, ó, no comércio, um termômetrozinho. Esse termômetro aqui, ele suporta até mais ou menos 250 graus. Eu tenho uma escalinha aqui nele, ó. Essa escalinha aqui está em Fahrenheit, mas aí tem os conversores na internet que você sabe mais ou menos aí a temperatura que está dentro do seu autoclave. Você pode comprar um termômetrozinho desse, colocar na bandeja inferior e tá verificando aqui quantos graus ele atingiu, né, de temperatura durante o teu ciclo. Aí vai te dar já uma segurança maior em relação ao teu equipamento estar funcionando bem ou tá dando algum tipo de problema, né? Então, reforçando, pessoal, nesses tempos de, infelizmente aí dessa pandemia aí, é muito legal a gente começar a pensar que este equipamento não é um equipamento como outro qualquer. Isso aqui não é um banho-maria, isso aqui não é uma água fervendo em cima do instrumento, tá? Isso aqui é um equipamento essencial para que não haja contaminações, né? Não só de Covid, sim de hepatite, outras coisas qualquer, mas também depende muito da asepsia do instrumento, né, que o cliente vai fazer antes de colocar o instrumental dentro do autoclave. Mas isso daí já é outra conversa, né? A questão de preparações de materiais, isso daí já cabe lá ao profissional da saúde, ou dentista ou médico, se adequar às novas normas que devem vir aí em relação ao tratamento desse material. Bom, enquanto a nossa máquina está lá em processo de esterilização, vamos fazer aqui alguns comentários em relação a defeito que esse equipamento pode apresentar. E às vezes o pessoal manda um WhatsApp para mim: pô, Márcio, eu estou com uma máquina Gnat, ou Cristófilo, ou Cavo, que ela passa para esterilizando e no meio do processo a máquina simplesmente aborta, né? Aqui, ó, aqui eu tenho um sensor de temperatura, que nesse caso, nessa máquina aqui, que vai controlar aqui a nossa temperatura, né? Ela não controla a pressão, está atrelado. Enquanto maior a pressão tem temperatura. Então aqui eu tenho uma faixa, que a máquina pode funcionar. Por exemplo, essa máquina o fabricante lá, o cara que escreveu o software lá, ela tem que funcionar no mínimo com 1,5 kg de pressão, com 126 graus. Se baixar para 124, eu vou abortar esse processo. Ou ao contrário, não, a máquina se elevou muito a pressão, ela está com quase 140 graus e 2,5 kg de pressão. Então a máquina vai abortar o processo. Isso é tudo feito em cima do sensor. Se essa sua máquina passou para esterilizando direitinho, com 1,7 kg de pressão, a pressão começar a cair, o sensor vai identificar nisso, que ele está perdendo pressão, então vou perder temperatura, e essa máquina simplesmente ela pode cancelar aí o processo, né? Então, o que a gente pode fazer para poder estar identificando justamente qual é o defeito do equipamento? Pô, a máquina está com 1,7 kg de pressão e do nada não caiu a pressão nem nada, ela abortou o processo. Provavelmente você tem um defeito no sensor de temperatura, que isso daqui é passivo de defeito conforme o aquecimento. Eu já peguei máquinas que funcionaram bem aí 15 dias e na hora de entregar para o cliente levou a máquina funcionou um certo tempo lá e começou a abortar o processo. E depois de muito pasto eu vi que o sensor estava com defeitos intermitentes. Então vocês podem pegar um multímetro, no caso dessa máquina um PT2000, medir lá em temperatura ambiente, dá mais ou menos 2K, mexer nesse fiozinho aqui de cima e medir com o multímetro. Se tiver alguma oscilação da minha resistência, ele dá aberto fechado, ele está ruim, né? Ou em curto, né? Vazamentos, aqui nessa tampa aqui eu tenho a guarnição, né, que faz a vedação, e tenho 2 selinhos de segurança na porta. Esses selos de segurança eu recomendo substituí-los no máximo, quer dizer, no mínimo, uma vez por ano. O manual desse autoclave aqui dizia que essa máquina não requer manutenção, mas requer que você troque pelo menos o selo aí, que já está, como dito o nome, é um selo de segurança. De repente dá um defeito no triac, ele pode entrar em curto, essa máquina vai perder o controle das resistências e por fim pode romper o selo. E se esse selo estiver muito velho, ele costuma perder as suas propriedades, ficar muito duro, acontecer um acidente mais grave.
ou um rompimento da tampa, ou rasgar o anel de vedação. Então é muito importante na manutenção você verificar os itens de segurança da máquina. Se ela está com os selos de segurança em dia, se o termostato dela está funcionando. Nessa máquina aqui existe aqui um termostato de segurança, que no caso dessa aqui, lá um amigo técnico lá retirou o termostato de segurança e botou esses termostatos normais aqui. Essa máquina ela tem um cut-out. Se ela ultrapassar 250 graus, o termostato abre e ele só é rearmado manualmente. O cara fez essa cagada aqui, arrancou o nosso termostato de segurança, mas eu já pedi já no fornecedor, tá chegando aí pra gente poder botar a máquina para funcionar direitinho, né? Essa máquina ela funciona com resistências de bainha, que são semelhantes a essa aqui, ó. Não é essa, tá, pessoal? São semelhantes a essa aqui. Então aqui eu tenho duas cintas para poder justamente estar prendendo a minha resistência no fundo da cuba. Essa máquina você não precisa passar pasta térmica nela. Aqui eu costumo colocar um dissipador de alumínio, uma espessura de 1,3, né, entre a resistência e a cuba, e aperto ela todinha, justamente para poder me dar um rendimento do aquecimento aí, para ela não ficar muito lenta, né, e dissipar o calor legal, né, para a cuba aí. Isso é fundamental, pessoal. Bom, as temperaturas ficaram homogêneas. O nosso gráfico lá, ó, tá vendo? Deu uma equalizada boa. Deixa eu mostrar melhor aqui, peraí. Deixa eu tirar a máquina do suporte. Vamos lá. Cadê o foco? Ó, aqui era a minha temperatura antiga, ainda com algumas oscilações de temperatura. Aqui na nova temperatura, ó, pode ver que todas as linhas, todos os meus sensores, eles se equalizaram, tá vendo? Ó? Uma temperatura média aqui, ó, de 128 graus, né? Essa máquina está dentro de um padrão aceitável, ok? Bom, pessoal, vamos lembrar aqui um pouco do funcionamento desse circuito aqui, ó. Esse daqui é um circuito igual que está nessa máquina aqui. A única coisa que está diferente aqui é que a versão desse circuito aqui, ele é mais atualizado, é 0,9. Dessa máquina aqui que a gente está testando aqui é 0,7. E este circuito 0,7 até então ele não tinha qualquer tipo de calibração, né? Isso daí já vinha de fábrica. Então aqui eu tenho o terminal onde vai entrar aqui o meu sensor de temperatura. Esse sensor de temperatura, ele é ligado a esse CI aqui, que é um amplificador operacional, onde vai fazer a comparação das tensões aqui de referência junto com o meu sensor de temperatura. Como ele é um PT2000, a resistência vai aumentando e ele vai informando aqui para o meu microprocessador em que estágio está a máquina, né, em quantos graus ela está, e aqui ele vai fazer a comparação do que o cara escreveu lá do software lá. A máquina tem que passar com 127 graus de temperatura. Então ele vai informar aqui para o micro quantos graus está a máquina através de tensão, tá? É tensão, aqui não tem nenhuma referência lógica, tá? É tensão, né? A lógica está toda dentro aqui do nosso microprocessador, né? Então aqui o micro vai contar os tempos todinhos e justamente ele é que vai fazer a máquina, que vai identificar se a máquina está em que processo, ou aquecimento ou pressurização, né? No caso o aumento da temperatura. Ele só faz esse tipo de comparação, ele só compara em cima de temperaturas. Para simular isso seria muito fácil, eu poderia desligar as resistências dessa máquina, colocar aqui um sensor de PT2000, contar os tempos e ir girando meu trimpotezinho para indicar a máquina em que período ela está, com a máquina fria, né? Através de um simulador de PT2000, né? Aqui eu tenho o triac, que faz o controle da resistência. É muito bom na manutenção também você tirar aqui esse parafusinho, soltar o triac, limpar ele direitinho, passar uma pastinha térmica nova, verificar aqui os porta-fusíveis, que dessa máquina aqui tem algo crônico, que é o derretimento aqui desses suportes aqui, ó, do fusível aqui, eles dão muito problema, né?
de aquecimento aqui dessa peça aqui e acabar comprometendo a placa lá. Aí é bom dar uma olhadinha mesmo, até o fusível mesmo, é extremamente barato, você pode estar substituindo ele até na preventiva, né? Aqui tinha uma fontezinha bem pequenininha chaveada, eu precisei das peças dessa aqui, arranquei para colocar numa máquina que estava aqui em manutenção, né? Então aqui eu tenho um regulador de 5 volts, ela é bem tranquila, essa máquina é uma máquina bivolt, mas não é automática. Eu tenho aqui essa chavinha para poder passar lá para 110 ou 220. Mas isso aqui é um outro papo, pessoal, que está nos vídeos anteriores, tem uma explicação muito boa do funcionamento do circuito de autoclave. A gente só estou aproveitando esse tempinho aqui que a gente está olhando essa máquina aqui para poder passar aqui um tempinho enquanto ela não joga a nossa água para fora aí, indicando que acabou o tempo de esterilização. Então lá, nossas temperaturas estão homogêneas, as minhas linhas lá dos sensores estão retinhas, ó, equalizadas. Se eu tivesse uma dificuldade de retirada de ar frio, fatalmente, um dos meus sensores aqui estaria indicando uma temperatura muito mais baixa, e eu ia ter problemas ali, se fosse fazer um processo de qualificação térmica em relação a essa máquina. Uma outra coisa também muito interessante é o seguinte: o que acontece uma máquina que não retira o ar frio totalmente direito da nossa câmara, né? O que acontece é o seguinte, pessoal, dentro da máquina, lá dentro da máquina dentro da minha cuba, eu tenho as minhas bandejinhas e tenho os meus pacotes de estereopack, né? Meus pacotinhos, meus instrumentais, tudo dentro, né? Nós sabemos que o ar frio, ele se concentra mais embaixo, ele tem mais dificuldade, né? Então, dentro do fundo, na parte inferior dessa máquina, pode conter um bolsão de ar frio, e em volta vapor. Se esse meu pacote estiver dentro desse bolsão de ar frio, esse pacote ele não é estéreo. Tá? Você vai ver que todos os integradores, no caso, se tivesse um problema nessa máquina aqui de bolsão de ar frio, os integradores de todos os pacotes poderiam virar, e um pacotinho desse, o integrador químico, ele não ia evoluir de forma eficiente. Ou meu teste biológico, eu sempre costumo botar meu teste biológico na bandeja inferior, na parte da frente da tampa, na parte mais próxima, que é onde que eu tenho dificuldade de retirada de ar frio mais críticas. Então eu coloco ali meu indicador químico, e o meu indicador biológico, vai para a incubadora e posso ter uma surpresa desagradável se ela não tiver uma boa retirada de ar frio, desse teste biológico não passar. Já aconteceu comigo, tá? Em alguns clientes, que eu fui lá fazer a manutenção do equipamento dele, revisei, fiz tudo direitinho, fiz o teste biológico e o teste biológico não passou. A minha obrigação como profissional é retornar e ver o que de diferente estava na máquina, que a máquina não funcionou adequadamente. No caso dessa máquina eu tinha uma falha na bobina da válvula solenoide, que quando ela aquecia, ela simplesmente fechava e não dava tempo de retirada de todo o ar frio. E a máquina funcionava normalmente, sem problema nenhum. Quer dizer, sem problema. Ela funcionava no painel, tudo direitinho, eu tenho pressão, beleza, mas eu tinha esse problema da minha válvula solenoide, que fechava precocemente por causa do defeito de bobina, que não fazia o meu teste biológico passar, né? Então foi sanado o defeito, graças a Deus, e não tive mais problemas. Então aqui já está despressurizando, ó, já passou aqui os nossos 16 minutos. Aqui, ó, que muito interessante, vai ser isso aqui, ó. Aquela linhazinha que eu tinha lá em cima, que estava retilínea, como eu estou perdendo pressão, né? Aqui, estou perdendo pressão, logicamente estou perdendo temperatura, né? Aí o pessoal pergunta: pô, Márcio, mas por que a máquina chega em 134 graus e o pacote do estereopack ele não torra? Se for um autoclave ele não vai torrar, porque o vapor que eu tenho aqui dentro ele é úmido, ele não deixa o meu pacote, que ele inclusive ele é bem resistente, ele derreter, né? Problema de moldeira ou daquele afastador de boca, que às vezes o cliente bota dentro do autoclave: pô, mas torrou meus pacotes ou torrou a minha moldeira. Alguma coisa pode ter acontecido nesse inteirinho. Ou a máquina não tem um sistema eficiente de controle de temperatura,
ela simplesmente indica que está esterilizando, mas é uma mentira. E a máquina trabalha seca por um vazamento de água ou uma coisa qualquer, ou perda de vapor, ela trabalha seca. E pode ocorrer a torra aí dos nossos pacotes aí, né? Então ela está despressurizando, ó. Já cheguei aqui no zero, ela demora um tempinho de segurança para poder indicar que vai passar para secagem para você abrir a porta. Essa máquina é legal como ela tem uma válvula normalmente aberta. Se por um acaso acontecer, o teu material tá lá dentro, faltar luz lá no estabelecimento lá, eu não vou ficar com o meu material preso dentro do autoclave. Como é uma válvula normalmente aberta, ela vai desenergizar e vai liberar a porta para eu poder estar preparando esses materiais todos de novo para poder estar fazendo a minha esterilização aí. E o processo de esterilização ele jamais deve ser interrompido. Por exemplo, o cliente lá apressadinho, pô, meu cliente está na recepção, eu tenho que esterilizar isso aqui, eu vou botar um pouquinho no autoclave para esterilizar. Isso aí é uma mentira, isso aí é um crime, né? Ainda mais que esses problemas graves aí de contaminações, né, que nós temos aí, já tínhamos problema de contaminação, né? Por falta de asseio de alguns clientes. Agora a coisa ficou mais crítica e mais séria. Então é muito importante vocês sempre estar frisando com o cliente que qualquer erro da máquina, qualquer falha, ele tem que acompanhar, ele tem que fazer o testezinho dele lá biológico, teste químico semanalmente, ou uma vez em todos os pacotes o químico, uma vez por semana o biológico. E isso estou dizendo para dentista, em clínicas de óleos, essas coisas já é mais seguro lá o processo. O pessoal do CCH, as enfermeiras tratam muito bem essa questão de segurança biológica aí, né? Então aqui a minha máquina já vai passar para secagem. As minhas temperaturas desceram. Isso daqui é a temperatura residual que ficou dentro da câmara. Eu já não tenho mais pressão dentro dela. Ela já passou aqui para secagem. Eu vou abrir a porta aqui para poder liberar para secagem. Nessa máquina aqui você deixa aqui a porta entreaberta. E aqui, ó, com a porta entreaberta, olha lá, a minha pressão, né, a minha temperatura caiu mais ainda, porque eu já abri aqui a tampa e liberei o restante de vapor que tinha dentro da minha máquina. Então ela vai permanecer aqui durante uns 30 minutos para poder fazer a secagem do instrumento. Quem vai controlar também esse processo de secagem é o nosso sensor de temperatura, que vai mandando pulsos bem rápidos, né? Para nossas resistências, né? Ele vai pulsando ali, chegando a uma certa temperatura, esses pulsos vão ficar mais longos, né? Então é isso aí, pessoal. Essa é a forma ideal e adequada de funcionamento de um autoclave. Nada pode fugir disso. Então, reforçando, né? Nos nossos vídeos anteriores, todos os autoclaves, qualquer um, até os autoclaves hospitalares, ou gravitacional ou não, ele tem que ter um processo de retirada de ar frio, tá? Tem que ter um processo de retirada de ar frio, ele tem que ter um processo de pressurização e tem que ter um processo, um parâmetro ideal de temperatura e pressão para poder justamente estar contando esse tempo de exposição dos materiais sobre o vapor lá, né? Então a dica é essa. Não tem grana para comprar um datalogger? Compra um termômetrozinho, né? Vale a pena, isso aqui é baratinho. Bota ele até dentro do pacotinho, bota na bandeja inferior do autoclave próximo da porta, para você ver na parte mais crítica da máquina se está chegando ali o que eu preciso de temperatura e de temperatura, né? Que isso aqui não mede pressão, né? Já é algo para você sair do risco aí de dar problema. Então, pessoal, outras informações aí, se alguém tiver dúvida, pode entrar em contato conosco aí através nesse canal mesmo, fazer perguntas, né? Ou ir lá no nosso site lá, que é autoclave.rio.br. Ou vocês podem até fazer algo melhor, né? Para poder fazer um bom investimento aí na carreira de vocês para trabalhar corretamente. Eu tenho um amigo que ele tem um curso à distância e também faz cursos presenciais falando também de autoclave, que é o Instrutiva. Você pode botar lá o Instructiva, vou botar na descrição do vídeo, fica mais fácil de falar, né? Instrutiva.com.br. E vocês vão ser muito felizes lá aprendendo a consertar adequadamente o autoclave. E lá eles oferecem também
outros tipos de curso. Por exemplo, um curso de eletrônica básico. O técnico hoje em dia que faz manutenção de autoclave, ele tem que ter o mínimo do basicão para poder estar fazendo um diagnóstico mais rápido, e fazendo o diagnóstico mais rápido e preciso através da eletrônica, ele vai estar economizando grana e ganhando mais dinheiro, e também economizando até o dinheiro do seu cliente, né? Se for um reparo viável do circuito do equipamento dele, que não é barato, né? São caros esse circuitinho. Tá bom, pessoal? Muito obrigado, até a próxima, se Deus quiser.